hoje falando sobre gestão ágil, viu? Beleza, tá certo, agora sim, né? Enfim, bom dia para você ligado na nossa programação, 10 horas e 14 minutos. A partir de agora você acompanha a nossa live também pelo Facebook. Leandro Cruz, página Hits FM. E hoje o Papo com a Mentora, sempre terça-feira às 10 da manhã. Agora sempre uma terça-feira sim, uma não, né? De 15 em 15 dias. Cumprimentar ela, cumprimentar também o professor hoje convidado. Dani, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Hits. É muita satisfação e gratidão nessa manhã maravilhosa. E nós estamos hoje aqui com o professor Paulo Taveira. Seja bem-vindo, professor. Opa, beleza? Bom dia para todo mundo, estudante e empreendedor, gente fina do Brasil. Tá certo, professor Paulo. Prazer ter você aqui na nossa programação. Volte sempre, tá? É um prazer ter você aqui trazendo conteúdo, informações. Sempre às terças-feiras a rádio está de portas abertas. Dani, hoje o tema, né? O tema hoje é com você, gestão ágil e com o professor. Fique à vontade. Exatamente. Hoje o pessoal que vem nos acompanhando aí às terças-feiras, a gente está sempre falando Papo com a Mentora, trazendo novidades sobre o mercado de gestão. E hoje o professor Paulo Taveira, que é palestrante, consultor, né? Professor também, um cara fera quando fala de gestão ágil e produtividade. E hoje ele vai falar pra gente um pouquinho o que é isso, professor. Primeiro você pode ficar à vontade, pode se apresentar também. E depois comenta pra gente o que é esse movimento, né? Se é uma ciência, se é uma ferramenta, se é uma metodologia, gestão ágil. Então, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todo mundo que ouve a rádio. É um prazer sempre falar sobre temas que possam melhorar o desempenho das pessoas, das organizações, que é o foco do seu programa também, né, Dani? Ser uma profissional da maior competência que eu conheço já há algum tempo. Quando você fez o convite, eu nem pensei duas vezes, não. Então, o tema gestão ágil é um tema que hoje está muito divulgado, está sendo muito comentado. E tem também assim uma distorção sobre o entendimento do que é ser ágil. Quando a gente fala em ser ágil, a primeira coisa que vem à mente das pessoas normalmente é ser mais rápido. Porque agilidade remete à rapidez, né? E essa não é uma verdade absoluta. A agilidade tem a ver com um jeito de pensar e fazer as coisas onde você faz o mais simples possível, eliminando o desperdício de tempo, energia e dinheiro. É assim que eu resumiria o que é ser ágil, né? Então é você fazer as coisas da forma mais simples, que é a mais difícil, normalmente é mais difícil de ser feito, e quando você procura a simplicidade, você economiza tempo, dinheiro e energia. Aí você está sendo ágil. A velocidade acaba sendo consequência desse processo todo. Então, agilidade é um modo de pensar e agir com inteligência e simplicidade. Ah, maravilha, Paulo. E curioso isso, porque a gente tem lido bastante, né? Isso está sempre muito publicado hoje nas redes sociais, falando sobre gestão ágil, e as pessoas estão o tempo todo nos perguntando do que se trata, qual que é a ferramenta que eu posso utilizar para trabalhar a gestão ágil. Paulo. Certo. A gestão ágil, ela é um conjunto de conhecimentos que não é tão novo assim. Agora tem ganhado muita notoriedade, mas ela já está no mercado há muito tempo. Desde a década de 90, as pessoas já têm praticado princípios ágeis, né? A história toda começou com o pessoal da área de TI, de informática, de produção de softwares, né? O pessoal criou uma forma mais inteligente e simples de gerir os seus projetos, e essa experiência depois foi consagrada através de um documento assinado por 17 referências mundiais chamado Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil é de 2001, mas as práticas elas já aconteciam antes de 2001. Então, o manifesto foi um referendo de tudo aquilo que já era feito naturalmente pelas pessoas. As pessoas se reuniram, vamos organizar a bagunça? Então, ser ágil hoje, Dani, significa você estar o máximo possível conectado a esses 12 princípios descritos no Manifesto Ágil. É um documento simples de 12 princípios, que traz também 4 valores. Quando você obedece no sentido de atender esses valores, você pode falar que você está sendo ágil, muito antes até de usar ferramenta, muito antes de usar metodologia, porque, como eu disse no início,
é um jeito de pensar e agir, certo? Pra você ter uma ideia, os 4 valores do Manifesto Ágil são... Eu estou com a colinha aqui para não perder nada do que está escrito e registrado, tá certo? Ótimo. Indivíduos e interações são muito mais importantes do que processos e ferramentas. Quantas empresas a gente conhece que tem uma preocupação absurda, né, com processos, documentação de processo, ferramentas de trabalho e se esquecem das pessoas que são, na verdade, a mola, né, a coisa que empurra tudo. Se a pessoa não está conectada, não adianta você ter as melhores ferramentas, os processos mais bem descritos, a coisa não vai andar, certo? Então, indivíduos e interações entre esses indivíduos. Segundo valor do Manifesto Ágil, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Como eu disse lá atrás, o Manifesto Ágil surgiu da indústria do TI, né, da informação, da tecnologia da informação. Mas troca a palavra software por produto, resultados, né? Produtos que funcionam são muito mais importantes do que documentação abrangente. Produtos que funcionam, inclusive, Dani, significa atender necessidade do seu cliente. Então, quando você faz um procedimento, um processo, um desenvolvimento, onde o seu produto final ele atende às expectativas do seu cliente, você está sendo ágil, entendeu? Terceiro valor, colaboração com o cliente é muito mais importante do que negociação de contratos. Óbvio, os contratos são importantes, né, para resguardar as partes, mas as pessoas que são muito presas às cláusulas contratuais e esquecem os clientes, elas não estão sendo ágeis, ok? O cliente, que é a razão de ser de qualquer empreendimento, né, de qualquer empresa, de qualquer esforço empreendedor, ele tem que estar no centro da conversa, certo? E o quarto e último valor, mas não é o menos importante, responder às mudanças é muito mais importante do que ficar seguindo um plano eternamente. Isso tem a ver com a flexibilidade. O mundo está mudando muito constantemente e se a gente não ficar atento a isso, a gente perde as oportunidades. Se você olhar 20 anos atrás, a forma que o mercado consumidor demandava os produtos e a inovação era muito diferente da forma de hoje. As gerações que estão vindo aí estão muito mais antenadas, estão muito mais conectadas, o nível de exigência subiu e nós que estamos empreendendo, se a gente não tiver esse olho, essa sensibilidade para esse cliente que consome, sendo que ele fica no centro do interesse, a gente perde oportunidades grandiosas. Então, o cliente sempre é mais importante do que a briga contratual daquelas cláusulas de letrinha pequenininha, sabe? Bacana demais, Paulo. E esses 4 princípios, né, exatamente é o que as organizações estão sedentas, né? Porque a organização ela é um organismo vivo, então ela precisa ser nutrida. E hoje está tendo um movimento muito bacana, né? Porque eu falo que mais do que você comprar um maquinário, né, que você comprar um sistema operacional, né, um sistema informatizado caro, é a gente começar a entender quem são as pessoas que vão operacionalizar isso, quem é o usuário. Quem é o seu cliente. Quem é seu cliente, né? Então, assim, primeiro que o primeiro cliente já é o colaborador, né? Primeiro eu tenho que encantar ele, né? Eu tenho que fazer um trabalho todo comportamental para que ele consiga atingir meu cliente final. Isso. E fica muito bacana, né? O pessoal que tem nos acompanhado aí, tem o pessoal da turma de logística também, né, Leandro? Sim. Que vem nos acompanhando e sempre está colocando ideias pra gente, falando, olha, Dani, a gente precisa aqui otimizar os processos, a gente precisa, como que eu vou conduzir um trabalho em equipe, eu tenho tido dificuldade de gerar resultado. Tá aí, gente, tá aí os 4 valores, né, que realmente são extremamente importantes, né? Isso que o Paulo comentou agora, essa questão comportamental. Hoje existe até uma estatística sobre isso, né? Que a cada 70% das pessoas contratadas são demitidas pelo comportamental. Porque você fica na ânsia de ver um currículo muito técnico, né? E aí essa pessoa entra, obviamente, e depois na hora de conduzir essa pessoa dentro da organização, ela tem problema de trabalhar em equipe, ela tem problema de convivência, ela tem problema de atitude, que são valores intrínsecos, né? Então, muitas vezes as pessoas começam a já se chocar com isso. Exato. E acaba tendo que desligar esses profissionais. E eu acredito que é por isso que deve estar lá no primeiro item, né, dos 4 valores. E é muito bacana. E assim, na sua experiência, Paulo, já conduzindo e capacitando aí diversas pessoas dentro das organizações, assim, o que tem trago mais o que tem impactado mais esses profissionais quando eles passam por esse processo de capacitação de gestão ágil? O que salta aos olhos, na verdade, é a surpresa ao final das jornadas de capacitação com a simplicidade da coisa que resolve, entende? Eu escuto muito assim, mas
por que a gente não sabia disso antes, né? E na verdade, nós estamos falando de mudança no jeito de fazer as coisas. A gente tende, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer complicar as coisas, né? É verdade. A gente conversa mais sofisticado à medida que a gente traz mais diploma para o currículo e a gente vai ficando meio que numa bolha inalcançável. E na verdade é o contrário, né? A gente tem que facilitar o acesso das pessoas à informação, às soluções. E quando você lidera um time e essa preocupação ela não é premente, ela não existe no seu dia a dia, você vai criando um distanciamento. E esse distanciamento ele é prejudicial para o resultado final. Então as pessoas se encantam com a simplicidade das coisas. É claro, quando a gente fala de agilidade, nós temos uma lista grande de ferramentas que podem ser aplicadas, tá certo? Algumas são mais fáceis de serem usadas, outras exigem um pouco mais de treinamento, mas basicamente a gente mudar o jeito de pensar e fazer as coisas, colocando o cliente final, que é quem tem interesse naquele esforço, no centro da conversa, né? Por exemplo, você hoje tem um fenômeno, né, de empreendedorismo que é o Uber. Imagina o Uber sendo construído naquele método antigo de plano de negócios, um calhamaço de papel de 620 páginas. Isso até ficar pronto, o mercado já não existe mais. A coisa está muito volátil, né? O tal do mundo VUCA que a gente ouve muito, ou às vezes nem ouve, mas ele está aí presente. É uma coisa que não dá para ser desvinculada. Então é preciso entender esse contexto complexo. Os desafios estão sempre mudando, exige de nós uma postura mais flexível, exige de nós mais repertório, mais preparo. E aí quando a gente pensa num Uber fazendo um plano de negócios, um calhamaço encadernado de 600 e tantas páginas, não faz sentido. Ou seja, as ferramentas de antes não são mais adequadas para os problemas de hoje, né? Exato. Mudou o problema, mudou o foco, a complexidade, então a gente não pode continuar a usar aquelas ferramentas de antes, elas não serão realmente eficazes no processo. Então a gente pode falar aí o Business Model Canvas, que é uma ferramenta espetacular para você fazer planejamento de negócio. É a famosa Onipage, né? Numa única página você consegue, isso aí. Tá, Leandro, desenhar ali seu negócio, enxergar. Eu quero trazer um sócio, apresentar para o investidor anjo, né? Então, geralmente, você vai lá e apresenta numa única página, né, o seu negócio. E a pessoa bate o olho, ela já é provocativa, né? Entende qual é o negócio. E é importante até, aí vem a questão da agilidade, que é o seguinte, você mata ideias ruins no ninho. Você não fica perdendo tempo com um sonho que não é execuível, certo? Você tem também Design Thinking, que é uma ferramenta poderosa, uma abordagem poderosa para você resolver problemas complexos. E ele traz o cliente, o seu consumidor, para o centro da conversa. Ou seja, eu preciso entender a dor do meu cliente, do meu consumidor, para então, a partir disso, eu desenvolver soluções que tenham conexão com a realidade e a necessidade do mercado. Isso muda todo o jogo, né? E que é o famoso mercado 4.0, né? 4.0, que hoje o foco é totalmente em benefício do cliente, diferente há 20 anos atrás. Exatamente. Né? E existem iniciativas espetaculares de gente que já está fazendo isso há muito tempo. Cria-se uma versão inacabada de um produto, de uma solução e põe no mercado para o mercado testar. Ele vai te dando feedback sobre aquilo, isso funciona, isso não funciona. Antes de você ir para a escala, você testa uma versão que a gente chama de suja, barata, imperfeita. Ela vai sendo aperfeiçoada com o seu mercado consumidor. Então você ganha muito em conexão, você vai no coração do problema e resolve, né? E por fim tem o Scrum, ou Scrum, que é a grande... Na verdade, quando se fala em ágil, o que primeiro vem à cabeça das pessoas é o Scrum, né? Mas o Scrum, ou Scrum, ele é na verdade um framework, é uma ferramenta. Você precisa entender que tem outras coisas além dele. Você fala de Scrum, você não está falando só de Scrum como representante do ágil. Ele é uma das ferramentas, mas é uma coisa que é poderosa em termos de solução de problemas de projeto. É um negócio que é notável. Eu até extrapolo um pouco o uso disso, porque eu sou meio rebelde, sabe, Dani? Eu não sigo a cartilha muito, não. O Scrum é uma ferramenta criada para desenvolver gestão de projetos, mas eu uso o Scrum para fazer gestão de rotinas. Eu não chamo nem de projetos, nos meus treinamentos eu chamo de atender demandas de clientes, porque às vezes um pequeno empreendedor, ele se acha desconectado com a palavra projeto. Não, projeto é um negócio muito grande. Não, projeto é tudo aquilo que tem um início, meio, fim e objetivo claro e definido. Exato. Então, quando você tem uma demanda de um cliente seu por algo novo, você tem um projeto. Então, tudo bem, às vezes a palavra projeto assusta. Vamos usar, então, demanda de clientes. E a gente consegue fazer, assim, as coisas fluírem. E a sinergia, a conexão, a cooperação dos times também aumenta muito com isso, porque
aparece a transparência, né? O Scrum prega entre os seus 3 pilares lá, é transparência, acompanhamento diário, que é a inspeção, e flexibilidade para adaptação. Então não tem mais gaveta trancada, entendeu? A coisa flui. Tá certo, agora 10 horas e 29 minutos. Quero aqui cumprimentar os nossos ouvintes que estão acompanhando a live, deixando comentário. Obrigado aí pela companhia, pela preferência. Os ouvintes estão no centro de Betim. Bom dia aí, pode deixar o seu comentário. Estamos aqui hoje com o professor Paulo, universitário, falando sobre gestão ágil. E pegando o gancho aí, Paulo, na sua fala da Dani, vocês trouxeram aí muito sobre a questão empresarial. Essa gestão ágil, a gente pode aplicar para os nossos ouvintes que estão, de repente, ouvindo a nossa programação em casa. Quando a gente fala até de gestão ágil, a gente lembra sobre a questão também de tempo. Hoje não existe tempo para mais nada. Estou falando no dia a dia mesmo, né? Eu faço um planejamento do meu dia, quando chega a noite, à tarde, eu não consegui fazer nada, não consegui desenvolver muita coisa. Poderia ser aplicado, você poderia trazer para os nossos ouvintes nessa manhã? Ainda bem que ele me perguntou isso. Esse é o nosso professor Paulo Taveira. Então, Leandro, vou te falar, cara, esse para mim é o grande ganho. A gente pega uma coisa que funciona e transforma ela em ferramenta útil para várias outras coisas, né? É a adaptação. Hoje eu dou treinamentos, inclusive, sobre gestão de agenda utilizando o ágil, entendeu? Que é um negócio poderoso, que ajuda demais as pessoas a organizarem as suas vidas em termos de desperdício de tempo. Porque a quantidade de tempo é igual para todo mundo, né? E as pessoas que quase sempre reclamam sobre falta de tempo... O tempo é sempre o mesmo, né? A gente tem que se organizar. Você pode olhar, que se for fazer uma investigação detalhada, a pessoa, você começa a conversar, eu que sou consultor, professor nessa área, você começa a puxar a língua da pessoa, eu chamo de ralo de tempo, são os micro-ralos de tempo que somados consomem 3 horas e meia da pessoa no dia. Pra você ter uma ideia, uma pesquisa de 2018 trouxe pra gente dados de internet. O Brasil é um país onde as pessoas ficam conectadas diariamente 9 horas e 14 minutos em média na internet. E dessas 9 horas e 14 minutos, 3 horas e meia aproximadamente são de redes sociais. É muita coisa. Mas você pode usar redes sociais e internet para estudar, ok? Só que duvido que esse número represente só estudo. Então a gente tem um hábito de toda hora entrar na internet, eu chamo de síndrome da geladeira vazia. Você sabe que não tem nada, mas você tá olhando mas toda hora você dá uma abridinha na porta para ver o que tem de novo. E em 5 minutos, pelo algoritmo dessas redes sociais, aí você mata o feed. Você não tem mais nada para ver depois de 5 minutos. Então, e é curioso que a Índia é o segundo lugar, né? É o segundo lugar. Se pensar, a Índia é o segundo lugar conectado. Então a gente fica muito tempo conectado. E aí, quando você vai fazer uma apuração no final do seu dia, aquele tempo que você não tem para estudar foi embora na rede social. Aquele tempo que você não tem para visitar um amigo, sua mãe que mora no interior, entende esse tipo de coisa? Você nunca tem tempo para nada, mas usa mal o tempo. Usa mal o tempo. E assim, essa pergunta do Leandro é interessante porque boa parte dos nossos ouvintes é do comércio, né? Então são pessoas que muitas vezes são microempreendedores, né? E que ele tem que ser comprador, ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que vender, né, Leandro? Isso. Ele tem que fazer tudo. Então muitas vezes ele deixa de ser estratégico, porque tem que gerenciar essas ações operacionais o tempo todo. Existe algum quadro, professor, que você pode sugerir, alguma abordagem simples que possa ajudar esse comerciante? Posso. Vou dar uma dica aqui que ela, há quase 100 anos atrás, valeu quase $1 milhão, tá? A dica é o seguinte, primeiro... Não, gente, não vai valer tudo isso, né, Leandro? Anota aí porque essa é uma dica de $1 milhão. A primeira coisa é o seguinte, quando a gente pensa em planejamento de agenda, de tempo, normalmente a gente acorda e começa a fazer lista das coisas que a gente tem que fazer no dia. Tá errado, porque isso vai te comer de ansiedade. Então, o que é o recomendável e o que funciona e os números mostram que é mais eficaz? Domingo à noite, ao invés de ficar deprimido com a segunda-feira que está se aproximando. Não, aquela musiquinha Faustão, do Fantástico. Silvio Santos, Fantástico, enfim, né, aquela depressão, né, do domingo. Tem até um nome para isso, que é neurose dominical. Eu acho que esse que é o nome, o pessoal da psicologia usa esse nome. A pessoa fica tensa com a segunda-feira que se aproxima, né? Então senta, dedica meia hora do seu tempo para você pensar na semana inteira. Claro que você não vai conseguir nessa meia hora antecipar 100% das suas semanas, mas
o máximo de coisas que você conseguir colocar no papel que você tem que fazer, você vai tirar um peso das suas costas, que é um peso psicológico, a ansiedade. Você já pensou no domingo à noite a sua semana inteira. Mesmo que ela não aconteça 100% daquele jeito, 70, 80, 90% dela vai ficar em torno daquilo ali. Exato. E aí você faz uma lista de tarefas, de 25 no máximo 30 coisas que ele tem que resolver naquela semana. E aí a dica é o seguinte, Nanda, anota aí, tá com a caneta? Anota aí. Você vai fazer uma lista, né? E na noite anterior você escolhe as 5 atividades que você vai executar no dia seguinte. Bacana, Na noite anterior. E aí você começa o dia com aquelas 5 atividades em mente. Então, um comerciante que tem um pequeno negócio que ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, equilibrar vários pratinhos, né? Ele vai fazer essa lista. E ele tem que executar aquelas 5 coisas. Se alguma coisa daquelas 5 ficar para trás, porque não deu tempo, essa coisa necessariamente passa a ser a prioridade do dia seguinte. Desde que ela faça sentido ainda, porque às vezes era uma coisa que tinha que acontecer segunda-feira, na terça não precisa mais ser feito, ok, você simplesmente vai descartar essa tarefa. Você faz isso todos os dias. Você vai chegar na sexta-feira com a listinha das suas 30, 25 tarefas toda cortada. Isso dá uma sensação de ganho, de realização e de satisfação, porque você tinha uma lista e essa lista foi pensada com calma, não no calor das emoções, né? Quando a gente faz uma lista de manhã cedinho, você faz uma lista com 8 itens, Leandro. Chega na hora do almoço, você acrescenta mais 5, na parte da tarde você põe mais 6, e no final do dia você tem uma lista toda diferente da lista inicial. Então essa não é uma métrica saudável para lidar com E a gente percebe muito assim que os executivos, os gestores, eles costumam colocar ali de 10 a 20 atividades por dia, e chega no final do dia se sentem improdutivos, se sentem frustrados com aquela situação, mas então é por isso, né, professor? Porque eles colocaram atividade demais. Né? Você precisa conhecer o seu limite, né? Nós somos humanos, cada um tem um limite diferente, mas é importante conhecer esse limite. Mas como é que você conhece esse limite? Fazendo um procedimento. Testando. Se você muda cada vez que você vai fazer a sua agenda, você não consegue identificar qual é a sua velocidade de trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Há uma confusão entre estar ocupado e estar produtivo, ok? Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, esteja muito ocupada. E aí sabe o que é, Dani? É um trabalho praticamente mecânico. Você abaixa a cabeça e empurra ou puxa. Você não está refletindo, não está com presença sobre o que você está fazendo. E aí eu te falo o seguinte, nesses casos... No estado birrobô que a gente fala, estado meio robô, você vai simplesmente executando tarefas. Você pode até ser eficiente, fazer todas as tarefas, mas você vai chegar sexta-feira, provavelmente você vai ser uma vítima daquele efeito sextou ruim, sabe? Uhul, sextou. Quando você fala uhul, sextou, pensando que o final de semana vai te dar aquele alívio da pressão da semana, é porque provavelmente você está conectado no lugar errado. E aí você tem que fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo é um martírio para mim? É uma forma de castigo? Porque trabalho não é uma forma de castigo. Não deveria ser. Não deveria. Não deveria ser. Aí tem outras questões que depois, se você quiser, a gente pode falar disso no outro programa, que é propósito, metas claras e definidas, né? Você sabe o seu propósito? É muito importante entender isso, porque isso vai te ajudar a falar não para várias coisas que vão aparecer ao longo do caminho, tirando o seu foco. Então, quando a gente tem consciência do que a gente tem que fazer, do que a gente veio fazer aqui na Terra e dos nossos avanços, da nossa meta, a gente chega sexta-feira com consciência do que foi realizado. Não é uma coisa assim, nossa, eu não sei dizer o que eu fiz, estou morto. Mas eu não sei dizer do que eu fiz. Aí é porque você está no modo mecânico, entendeu? Ok, agora 10 horas e 38 minutos, Papo com a Mentora. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, quero cumprimentar a você ligado à nossa programação. Hoje estamos aqui recebendo, né, sim, o professor Paulo Taveira, a convite da mentora Dani Santana. Você pode deixar aí o seu comentário, tá bom? A sua pergunta através do WhatsApp 989213358. Depois eu também passo para o Paulo. Professor, agora uma pergunta minha, né? Aqui com a Dani eu sempre vou aprendendo muito, né, Dani? E anotando tudo. Estamos juntos, né, Leandro? Sobre esse próximo agora, esse semestre próximo, você com certeza está voltando agora, né? Sim. Com as aulas, com as atividades. E eu sempre falo isso aqui com a Dani. É uma reflexão que a gente faz agora no mês de agosto, um ano passando muito rápido devido a muita coisa que a gente se propõe a fazer durante o ano de 2019. Já estamos aí no dia 20 de agosto hoje. O que você diria para a pessoa, para o ouvinte que está nos acompanhando sobre essa gestão ágil? De repente, ele olhar para trás ou ela e ver que produziu muito pouco
de repente, por causa desse planejamento, dessa gestão aí, colocar no papel, na planilha, rever aí os últimos meses. O que você diria sobre essa gestão para os próximos meses até dezembro? Então, essa é uma pergunta pertinente porque a gente vai chegando nessa altura do ano e lá entre dia 25 de dezembro e dia 31 a gente costuma fazer as nossas promessas de ano novo, né? São as nossas metas. Eu vou emagrecer muito. Exatamente, e por aí vai. Ó, isso aí é uma coisa que é o seguinte, quando você expressa uma meta apenas como um desejo, a chance disso ser executado, eu vou voltar um pouquinho na história, Sim. tá? É muito pequena. Você falou um exemplo típico aqui. A maioria das pessoas que quer emagrecer fala assim, este ano de 2019 eu vou emagrecer. Isso nada mais é que a expressão de um desejo. Não é uma meta. Como é que é o jeito bacana de se escrever essa meta para ela ser transformada em algo possível de ser alcançado? Aí tem um jeito de se escrever isso que a gente chama de método SMART, né? SMART é uma palavra do inglês que é esperto, inteligente, mas também é uma sigla para as características que a sua meta tem que trazer. É do inglês, mas o S é específico, né? O M mensurável, ou seja, você tem que ser capaz de medir a sua meta. O A, alcançável. A meta, Leandro, tem que desafiar, mas ela tem que ser alcançável também, senão você se frustra e abandona, certo? Ah, eu quero emagrecer 80 quilos esse ano. Se não for uma cirurgia, talvez você não consiga, né? O R tem que ser relevante. Aquela meta tem que ter uma conexão com alguma coisa dentro de você que faça você continuar, mesmo nos dias mais difíceis. E o T tem que ter um tempo para ela acontecer, senão fica solto. Então, por exemplo, essa meta, quero emagrecer em 2019, você pode reescrever ela assim, ó, em 2019, então vou considerar agora, né, final de 2019. Sim. Nestes 4 últimos meses de 2019, eu quero perder 8 quilos, sendo 2 quilos por mês, fazendo atividade física na academia XYZ 3 vezes por semana, contratando acompanhamento nutricional da nutricionista fulana, que vai me passar uma dieta para eu seguir todos os dias, porque isso é importante para mim, uma vez que perdendo peso, meu joelho vai parar de doer, entende? É mais complicado fazer a meta, dá mais trabalho. Você cria até o porquê, né, Você cria o porquê, que é a relevância. Tem que ter uma razão, por que eu quero emagrecer? Porque eu quero entrar naquele vestido no final do ano, ok. Eu quero que meu joelho... É o famoso propósito, né? Eu quero que meu joelho doa menos. Enfim, qualquer que seja o motivo, ele tem que aparecer na sua meta. Porque quando você tiver tentado largar a meta... Ah, e outra coisa, tá, Leandro? Escreva a meta e colhe ela na parede, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, especialmente a de emagrecimento. Ela tem que incomodar, Tem que incomodar. Você vai olhar assim e você lembra da meta. Não, peraí, vamos voltar para a meta, entende? Então essa é uma forma de você conseguir sucesso. Nessa altura do campeonato, se você fez uma relação de várias metas lá em dezembro e você hoje está muito atrasado no alcance dessas metas, cabe avaliar se ainda são metas importantes. Às vezes nessa altura do campeonato nem faz mais importância, tudo bem, não fica preso a isso não, é o que é. Não dá mais, simplesmente descarta e tira a sua energia disso, porque senão isso fica remoendo a gente e não deixa a gente colocar energia nas que dão, né, para ser alcançadas, nas que dão para ser feitas. Então é focar naquilo que realmente dá para ser feito, para você terminar o ano com produtividade ainda, com realização. Acho que essa é a dica que eu podia dar aí. Bacana, e a gente vê isso quando a gente comenta aí de deixar as metas claras na geladeira, no guarda-roupa, a gente vê muito isso dentro das organizações, os indicadores, né? Porque os indicadores, ele tá ali para incomodar, né? Só que muitas vezes você vê só informação gráfica, você não vê a meta, né? E você não vê a tratativa daquelas informações. Então aquilo, gente, a gente tem que incomodar. Quando o professor fala aí que eu tenho que mensurar e acompanhar as medições, opa, peraí, se eu tenho que perder 2 quilos por mês, eu não vou deixar para chegar no dia 30 e ver, opa, não perdi, eu mantive. Agora eu tenho que perder 4 né? No meio do mês eu falo, poxa, eu só perdi 800 gramas, o que eu posso fazer aqui para criar um esforço maior, né, plano de emergência para corrigir o percurso. Exatamente, que é o né? PDCA. É o PDCA, o famoso PDCA, né? Que é checar, né? Ver se tem que fazer alguma correção de rota. Então você que está nos acompanhando aí, pessoal das empresas, executivos, gestores, pessoal do comércio, que muitas vezes estabelece uma meta, né? Ah, eu queria estar aumentando meu faturamento aqui em 10% esse ano, né? Mas deixa para checar aí só no final do ano, né? Novembro, ô, gente, Inês está morta, né? Então, no meio do ano já começa a checar a saúde da Inês. Se você começar a fazer um infarto, a gente faz uma massagem cardíaca nela.
né, para que a gente consiga ajustar a rota e que vocês consigam chegar no final do ano, poxa, não deu certo, eu gerenciei a minha meta, eu foquei esforços para isso e não ficou frustrado mais uma vez, né? Exatamente. Então, gente, é esforço, né, professor? Não existe sucesso sem esforço. De jeito nenhum. Né? Tem que ser disciplinado, tem que se organizar. As dicas do Paulo aí hoje, ó, o pessoal ficou antenado, né, Leandro? Que anotou, coloque em prática, porque vocês vão começar a ver as mudanças no dia a dia. Tá certo, agora 15 para as 11, quero agradecer então, né, aos nossos ouvintes, quero agradecer a você que acompanhou a live, a você que está acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo fora de Betim, região metropolitana, obrigado aí pela companhia. Paulo, obrigado mais uma vez, suas considerações finais, fique à vontade, a rádio sempre de portas abertas. Bom, queria agradecer o convite e toda vez que quiser fazer o convite, faça, porque se não tiver impedimento de agenda, estarei aqui, beleza, Ai, que Leandro? bom. Beleza, Leandro? Fiquei muito à vontade, me sentindo Gratidão, em casa. Fica à Vou até vontade. trazer uma foto minha no porta-retrato, vou colocar no canto dessa mesa aqui. Fica à vontade. Ótimo. Fica mais Você viu que a vibração aconchegante. do povo que vem é sempre muito boa, né, Sem Leandro? dúvida. Então, olha, o que eu queria falar para finalizar é o seguinte: o sucesso exige mais. A maior parte das pessoas é frustrada com as suas vidas, suas carreiras, porque não quer dar aquele passo extra, né? Napoleão Hill, que é um profundo conhecedor da natureza humana e escreveu aquele livro que transformou muitas vidas lá, quase 100 anos atrás, né? A Lei do Triunfo, ele fala lá, tem dois tipos de pessoas que não vão para frente: as que não fazem o que se pede a elas e as que só fazem o que se pede a elas. Então as pessoas precisam se conectar com essa questão do mais do que a obrigação, porque as coisas acontecem a partir daí. O sucesso exige mais. Então, se você quer fazer diferença, não dá para ficar na mediocridade, como a maioria das pessoas tem feito. Então a gente tem que elevar essa régua, né? Estudar mais, ler mais, se esforçar mais, ter mais perseverança, porque não vai ser fácil, vai ter dia ruim, vai ter dia que realmente você vai querer largar tudo. Eu já empreendi, já quebrei algumas vezes, mas eu não desisto, estou de novo, começo outra coisa. Eu tenho uma formiga que me incomoda o tempo todo. Não é todo mundo que é assim, mas a gente, quando tem um sonho, esse sonho tem que ficar na dianteira, tem que estar pregado lá na sua parede, para você olhar para ele de manhã e falar assim: é isso que me faz sair da cama. Pessoal, eu vou falar um negócio, quase nunca é dinheiro isso, tá? Quase nunca é dinheiro, porque dinheiro, Leandro, daqui a pouco você arruma conta para gastar. Então, se a sua motivação é só a grana, em 3 meses você perde a motivação. Perde a motivação. Tem que ser algo maior, né? Tem que ser um propósito de vida. Mesmo, né? O dinheiro, ele é importante, mas não é a primeira coisa que te faz progredir para frente, beleza? Bacana. Professor Paulo Taveira, com a gente presente aí falando sobre gestão ágil, deixou várias dicas. Muita gratidão pela tua presença hoje, com certeza. A casa tá aberta, né, Leandro? Tá aberta, inclusive, para psicóloga, né? Ah, nossa companheira aí, com certeza. Mais uma vez, obrigado, ouvintes. Lembrando que o professor Paulo Taveira é de Betim, né? Um cara que tem uma paixão imensa aqui por essa cidade, né, Leandro? Muito bom. Sou da Gema. É da Gema, tá? E vocês que estão nos acompanhando, obrigada pela participação hoje, essa terça-feira maravilhosa, produtiva, de conhecimento. E você que tá aí, ó, no ponto médio, como diz o professor, olha, sobe a régua, né, Sobe a professor? régua. Posso deixar só o meu Instagram para o pessoal Claro, mandar por se favor, quiser por mandar favor, pergunta lá, claro. @, né, professor Paulo Taveira, tudo junto. Ótimo. Manda lá que eu respondo com o maior prazer. Maravilha, beleza? gente. Olha, o pessoal que está nos acompanhando na live aí, o professor deixou aqui o Instagram, vai lá, curte, segue ele, acompanha, que ele tem vídeos maravilhosos. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, moçada. Segue a nossa programação, entre no Instagram lá, Paulo Taveira. Segue ele, a nossa programação segue. Bom dia para você. Agora 13 para as 11. Bom dia. Show demais. Entendeu? Você queria? Bom demais, viu? Próximo é Obrigada, você. viu? Demais. Deus te abençoe, obrigada por Eu te isso. agradeço, Deus abençoe a gente. E Você é uma pessoa muito generosa. Deixou a mensagem pro pessoal aqui, Paulo. aí, ó. Pessoal, ó, não esquece não, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria, tá? Essa dificuldade, ela é momentânea e ela tem a recompensa. Não Esse desiste. cara é incrível, viu? Ó, cola nele, segue ele lá, viu? E eu pinto cabelo, beleza?